Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor nesta manhã de domingo. Eu trouxe uma mensagem muito abençoada. Eu quero que vocês hoje prestem muita atenção, porque hoje nós vamos falar um pouco sobre vida financeira, prosperidade. Ah, pastor, é o evangelho da prosperidade? Não, é o evangelho que está escrito. A palavra do Senhor diz que é que nós tenhamos vida e vida com abundância. Todos nós temos direito, mas por que muitas vezes nós não recebemos? Vamos lá, Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas capítulo 6, 38. Está escrito: deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então veja que Deus trabalha com princípios, né? E esse é um dos princípios do Senhor, que nós somos medidos, nós somos vistos por aquilo que nós damos. Por exemplo, o próprio Senhor Deus, lá em João 3,16, diz que Ele amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho. Então o preço foi tão alto que deu para nós o quê? A salvação, a libertação, a cura. Então, através do sacrifício de Jesus, Deus deu o seu único Filho, Ele também trouxe para nós um benefício muito grande até hoje. E, em breve, nós também receberemos a glória do Senhor. Quando vier o arrebatamento, se nós partirmos antes com Jesus, seremos também, habitantes do reino de Deus para todos sempre. E isso foi por causa do quê? Que Deus um dia deu o seu Filho. Então, o dar é um princípio muito importante. Agora, o problema é esse: como nós damos e para quem nós damos. Às vezes, o que você está dando é o correto, conforme a palavra de Deus. Mas o problema é como você está dando e para quem você está dando. Isso é o fundamental na mensagem de hoje. Tanto é que o título da mensagem é Os Segredos de Dar e Receber do Reino de Deus. Amém? Então, o primeiro princípio que nós temos que entender: dar é de Deus. Se nós não damos, nós não recebemos. E da maneira que eu dou, eu serei medido. Está lá. Pois a medida que usarem também será usado para medir vocês. Então a medida que eu uso, a maneira que eu uso para dar, é a maneira que também é usado para eu receber. Às vezes eu posso dar por interesse, eu posso dar porque eu quero um benefício, e assim por diante, como muitas pessoas fazem hoje, até na igreja, porque às vezes é ensinado errado, e o povo faz o certo, mas de maneira errada. O povo talvez está fazendo certo de maneira errada. Nós sabemos que o Senhor diz que a igreja, o povo de Deus, ele precisa ser dizimistas e ofertantes. Amém? Tem muitas pessoas que até são dizimistas e ofertantes, fiéis, mas não recebem nada do reino de Deus. Por quê? Você vai sair daqui hoje entendendo isso. Amém? Então vamos lá. Malaquias capítulo 1, versículo 6. Malaquias 1, 6. O filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome? Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Mais um. Na hora de trazerem animais cegos, que as ofertas eram entregues através dos animais, para sacrificar,
vocês não veem mal algum. Quer dizer, vou dar qualquer coisa, animal cego, aleijado. Para Deus, de qualquer jeito. Não é que a pessoa não está dando. Se nós formos olhar, o Caim deu uma oferta, sim ou não? O Abel também deu. Mas Deus se atentou para a oferta do Abel. Então não é apenas ofertar, ela precisa agradar a Deus. Não é de qualquer maneira. Se eu sou o Senhor, cadê a minha honra? Então vamos lá. Na hora de trazer animais aleijados e doentes, como oferta, também não vem mal algum. Tente oferecê-los de presente ao governador. Agora, se fosse dar um presente para o governador, não iriam dar qualquer coisa. Não, o governador tem que receber um presente mais bonito, né? Por quê? Porque o governador talvez seja até mais importante para ele do que o próprio Senhor. Às vezes nós damos muito mais coisas para pessoas mais importantes, de maior valor. Não estou falando valor monetário, a qualidade que você dá. Quando você vai dar para Deus, você não dá com o coração. Você pode estar até dando uma grande oferta para Deus, mas você não está dando com o coração. Mas quando você dá um carrinho para o seu filho de R$5, você dá de todo o coração. Qual foi a melhor oferta? A do filho. Por quê? Porque você deu com todo o coração. Então o reino de Deus não vê quantidade, vê qualidade. Então preste atenção, o problema está como nós damos. E o Senhor está falando para nós. Será que Ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Mais um. E agora, sacerdotes? Pastor, mas essa mensagem é para os sacerdotes. A palavra do Senhor diz que quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos o quê? Reis e... Então é para todos nós. Não é apenas para os sacerdotes, como dizem alguns aí, né, pela internet. Não, porque o dízimo era do sacerdote. Não, todos nós hoje somos sacerdotes do Senhor. Todos nós podemos ir pregar o evangelho a toda criatura. Amém? E agora, sacerdotes, tente apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta eles os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor, ele olha bem, ele está nos mostrando o quê? Que há, sim, Deus ele olha o coração de cada um de nós e vê como é que nós estamos dando. Às vezes a pessoa dá por obrigação, às vezes a pessoa dá por interesse, bate uma pessoa lá na tua porta, até ajudar uma pessoa é uma oferta e agrada a Deus. A Bíblia diz aquele que dá um copo d'água para esses, né, que estão fazendo a obra. Quem rejeitou a eles, rejeitou a mim, e assim por diante. Então o Senhor se preocupa com essas pessoas, mas às vezes a gente não tem esse coração para dar aquilo que nós deveríamos dar. Temos, Deus nos deu. Ele nos deu para que a gente pudesse o quê? Dar, não guardar. Não ajuntei tesouro na terra, ajunte tesouro no céu. Irmãos, essa vida aqui é passageira. Nós vamos viver a eternidade na glória. Presta atenção nisso. Eu sei que nós vivemos no mundo físico. Nós precisamos sim de dinheiro, mas às vezes nós confiamos mais no dinheiro do que em Deus. O Senhor diz, não se preocupe com coisa alguma. Deus já sabe de tudo que você precisa. Busque em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, em primeiro lugar, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas aí o Senhor diz, quem se preocupa são os pagãos, ou seja, os religiosos, porque não tem fé na palavra do Senhor. Se o Senhor diz, se o Senhor é teu pastor, nada o quê? O Senhor, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas... Então o que acontece? O que está faltando em nós? Confiança em Deus. Nós confiamos talvez mais no dinheiro do que em Deus. E quando você confia no dinheiro, você está servindo a Mamon. Não tem como você servir a Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. A pessoa ela só se converte verdadeiramente através do dinheiro. Deus usa muito e vai sempre usar o dinheiro para converter as pessoas.
E muitas pessoas hoje dentro da igreja não são convertidas por quê? Porque amam mais o dinheiro. Aliás, amam o dinheiro do que qualquer coisa na vida. Até mesmo os filhos, até mesmo o seu cônjuge, porque o dinheiro a tudo responde neste mundo. A Bíblia diz isso. E nós temos tudo que nós precisamos é através do dinheiro. Dia a dia nós vivemos através do dinheiro. Porém, o Senhor diz, não se preocupe com o dinheiro. E a maioria das pessoas ficam preocupadas sim com o dinheiro. Segredo então número 1 que eu vou dar para vocês agora. Gálatas 6:6. A primeira coisa que as pessoas precisam entender. Eu vou dizer para vocês, essa mensagem ela é muito forte. Por quê? Porque ela fala de mim. Ela vai falar de mim para vocês. Veja que, quando eu comecei, 2 erros que as pessoas cometem. Primeiro, como dão e para quem dão oferta. E para quem que você dá oferta? Quem que recebe a sua oferta aqui na igreja? Sou eu, o sacerdote. Sou eu que recebo e vocês precisam confiar naquele que está diante de vocês. Porque se vocês não confiam, como que vocês vão entregar? Muitos não dão porque não confiam. O diabo já falou muito na mente de muitas pessoas. Por causa do pecado de alguns aí, né, alguns erros, infelizmente eu tenho que dizer que nem todos na minha categoria são honestos, mas por causa do erro de alguns, a maioria tem tido problema. Mas o Senhor nunca vai deixar de cumprir a palavra dele. Por isso que você precisa saber para quem você está dando e como você está dando. E é muito importante você saber para quem que você está dando. Por quê? Olha isso aqui. Gálatas 6:6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então veja, é um princípio de Deus, que tudo que você tem, você precisa repartir com aquele que te instrui na palavra. Agora eu vou ficar bem. Não é bem assim. Mas o que o Senhor está dizendo para nós aqui? Como é importante aquele que te instrui na palavra. Como ele é importante para você ser abençoado. Essa pessoa que está aqui diante de você, vou dizer para você, claro, Deus acima de tudo, não tem como. Amém? Mas Deus sempre vai usar os homens. A Bíblia diz, crê no Senhor e será salvo. Crê nos seus profetas e prosperarei. Então, essa pessoa que está aqui, que vos fala, ela é muito importante para você na vida espiritual. Por isso que eu falo, irmãos, ser pastor, né, e eu como apóstolo, é muito, muito importante, porém, é muito cobrado. A quem é muito dado é mais cobrado. Então não pode ser qualquer pessoa. Cuidado, as pessoas hoje às vezes estão dando para as pessoas o que elas não estão qualificadas. Será que aquela pessoa foi chamada para ser pastor? Será que aquela pessoa que está no pecado, ela pode receber o que você está dando? Será que a pessoa que está, se nem ela está obedecendo a Deus, como que você pode confiar aquilo que é do Senhor na mão dessa pessoa? Será que aquela pessoa é ungida, consagrada realmente para receber? Foi o Senhor que escolheu ela para estar, porque hoje tem muita gente se colocando como pastor. Mas será que essa pessoa foi chamada? Uma coisa que eu nunca quis ser pastor, eu era ateu. Eu falava mal de pastor. Para mim, pastor era tudo bandido, como muita gente fala aí. Aonde eu vim parar? Eu fui uma espécie de um Paulo, né? Paulo perseguiu os cristãos, depois virou aquele que doutrinou a igreja cristã. Então, veja, uma coisa que isso também não me dá direito de eu fazer coisas erradas. Então, olha para a vida daqueles que estão diante de você. Olha para a vida, olha para o casamento. Será que uma pessoa que está com o casamento destruído, divorciado, que está em prostituição, que está em adultério, você pode dar a ele está qualificado para receber
a sua oferta, o seu dízimo, porque só ele pode receber. Porque trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento e fazer prova de mim. Nós vamos chegar daqui a pouco. Olha como era tratado o sacerdote, e não muda. Eu, Senhor, sou o mesmo ontem, sou o mesmo hoje, e serei o mesmo para todo. Números 18, versículo de número 8. Olha aí. Disse mais o Senhor a Arão. Arão foi sacerdote, primeiro sacerdote. Eis que eu te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel. Por causa da unção as tenho dado a ti e a teus filhos, por estatuto que, irmãos? Perpétuo. Olha como o Senhor cuida muito bem do sacerdote. Olha como o Senhor, a Bíblia diz, quão suaves são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Ser sacerdote é uma dádiva de Deus, que Deus escolheu para representá-lo aqui na terra. Só que a conversa com Deus é muito mais estreita, e eu não vejo isso em alguns sacerdotes por aí, não querendo julgá-los, mas nós temos visto algumas coisas aí muito trágicas para o Evangelho. Então vamos lá. Onde eu parei? Com todas as coisas santas dos filhos de Israel, mandamento, estatuto perpétuo. Mais um, versículo 9. Isto terás das coisas santíssimas do fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de alimentos, com todas as suas expiações pelo pecado, com todas as suas expiações pela culpa, que me apresentarão, serão coisas santíssimas para ti e para os teus filhos, para o sacerdote. Mais um. No lugar santíssimo as comerás, todo homem a comerá, santas serão para ti. Então, aí está no versículo 10, vamos para o versículo 11. Também isso será teu, a oferta alçada dos seus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel a ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, as tenho dado por estatuto perpétuo. Todo que estiver limpo na tua casa delas, o quê? Comerás. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do mosto, do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que são a oferta da primícia, que eu vou falar no final, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo que estiver limpo na tua casa, os comerá. Toda coisa consagrada de Israel será tua. Então veja como o Senhor, ele trata o sacerdote. Como o Senhor, ele cuida do sacerdote. Por isso que o sacerdote não pode ser dono de nada. O sacerdote não precisa trabalhar. O sacerdote que foi chamado para pregar, ele vai viver da onde? Do Evangelho. A Bíblia diz que o obreiro é digno de salário. Que nós iríamos, quando Jesus chama Pedro, chama João, eles eram o quê? Pescadores. Falou, agora vocês não vão mais pescar, vocês não precisam. Aí mandaram eles pregar, expulsar demônios, chamaram 70 lá. E aí o que aconteceu? Falou, não leva roupa, não precisa levar dinheiro, não precisa levar nada. Foram, fizeram a obra e não passaram necessidade. Amém? Tem muitos pregadores que são empresários. Eu não creio. Para quê? Ou você é empresário, mas eu sou pastor, mas eu trabalho. Por quê? Porque não confia em Deus. Porque não confia. Se nem o pastor confia em Deus, o que ele tem para te dar? O que ele vai passar para você? O que tem dentro dele? A palavra de Deus diz que o fazendeiro é o primeiro a comer daquilo que planta. O justo viverá da fé. Se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Nós temos que viver da fé. E o Senhor é que cuida da gente. Ele já nos deu a condição de viver. Como eu disse para uma pessoa, um pregador esses dias atrás. Eu vou abrir igreja. Eu falei, tudo bem, mas sem cachorro quente, sem pizza. Porque o pessoal hoje tem igreja que faz cachorro quente para pagar aluguel, faz pizza para pagar não sei o que lá. Irmão, a igreja tem que viver do dízimo e da oferta. Se não confia em Deus... pastor, mas, irmão, nós não estamos aqui brigando com quantidade.
A sua oferta dada com qualidade, ela multiplica de uma forma que você nem imagina. Deus abre portas aonde estão fechadas. Deus toca no coração das pessoas. É uma coisa absurda. O que Deus já fez na minha vida financeiramente, né? Vocês nem imaginam. Eu nem conto aqui porque às vezes a pessoa acha, eu já até ganhei carro. Deus Ele é perfeito. Está precisando? Eu falei, eu cuido de você. Só que também eu falo, quem é muito dado será mais cobrado. Segredo, como você está dando e a quem você está dando. Olha o que diz 1 Reis 17, 8. Segundo segredo. Então, o primeiro segredo que eu não falei é não honrar a autoridade a quem Deus mandou você se submeter e não a quem você escolheu. Às vezes, irmãos, você honra aquele pastor que você escolheu para ser seu pastor. Não, você tem que honrar aquele que Deus escolheu para você como pastor. Tem muita gente que não gosta de ser chamada atenção, tem gente que eu chamo a atenção, o pai cuida dos... Você chama a atenção dos filhos ou não? Por quê? Porque você ama, né? Amém? Agora tem gente que não gosta, você acha, eu vou procurar outra igreja. Todas essas pessoas que ficam mudando de igreja são rebeldes. Você tem que ficar aonde Deus escolheu para o pastor. É o teu pastor, esse é o teu pastor. Você só pode mudar de pastor quando você mudar de cidade. Quando você for para muito longe, não tiver mais condição de vir aqui nessa igreja. Se eu batizei, Deus escolheu, você já está aqui há quantos anos? Aí de repente vem um espírito maligno e fala, vamos para outra igreja. Mas para quê? Qual que é o problema? Qual é o meu pecado? Eu estou no pecado? Se eu estiver no pecado mesmo, vaza daqui, irmão. Não fica aqui, eu estou falando. Se vocês me verem em pecado e que eu não me arrependo, não fique nessa igreja. Some daqui, porque eu não tenho mais nada para dar a vocês. Porque o que eu tenho para você é maldição. Porque se eu estiver em pecado, eu vou passar para você só maldição. Então, agora, se não é para o pecado, por que você vai? Já está há tantos anos com a gente, por que você vai mudar de igreja? Sabe por que você vai mudar de igreja? Porque Satanás tirou você. Porque Satanás quer te amaldiçoar. Vai te levar para uma pessoa que não foi Deus que escolheu. Você que está escolhendo uma pessoa que te agrada, que fala aquilo que você acha que é bom para você, e não aquilo que Deus quer que você aprenda. Presta atenção, pergunta para Deus. Eu sou assim, eu falo muito com Deus a respeito de pessoas. Eu conheço pessoas por conversar. Aquelas que eu não conheço, que eu não tenho como conversar muito, porque a boca fala aquilo que o coração está, eu falo para Deus, me mostra quem é aquela pessoa. 15 dias a pessoa manifesta. Obrigado, Senhor. Deus mostra tudo, porque eu não posso cair porque o diabo é vestido de anjo de luz. Muitas vezes chega perto de você, quer te ajudar, quer te adular, mas depois você quer saber, dá uma cutucada, manifesta. Então, tá vendo? Eu preguei, quando foi? Foi sexta-feira? Não, quarta-feira. Eu vou trazer essa mensagem, eu vou colocar de quarta-feira, o áudio, eu vou colocar no nosso grupo também essa semana, tá bom? Mas muito boa a mensagem de quarta-feira, que Deus foi maravilhoso nessa mensagem. Presta atenção aqui. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vamos lá. Vai imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça o quê? Ele ordenou a quem, irmãos? Deus já tinha falado. Estava cuidando de quem? Do profeta. Olha como que ele cuida do profeta, como ele se preocupa. O Elias estava gordo. Por quê? Porque ele havia fugido de Jezabel e foi morar debaixo de uma árvore, perto de um riacho, porque ele havia determinado, né, para não chover mais, o riacho secou, mas todos os dias ele era o quê? Alimentado. Aí acabou o riacho, falou, eu não posso deixar você aqui, você vai morrer de sede. Eu vou levar você para um outro lugar. E não adianta você só comer, você tem também que beber comigo. Olha como Deus cuidou do Elias. Aí deu para ele um alimento para ele, espiritual, que ele andou 40 dias só com aquele alimento para chegar em Serepta. Olha só como Deus... E colocou ele debaixo de uma sombrinha. Não chovia, não precisa de
de uma gruta, não precisa de uma caverna, não vai chover mesmo. Então eu vou deixar você debaixo de uma sombra, vou mandar os corvos trazer comida para você e a água você vai ter aqui. Ficou 3 anos assim. Engorda, né, irmãos? Engordou. Aí quando ele precisou mandar, acabou a água, porque não parou de chover, ele precisou dar comida para Elias, precisou dar alimento, água para Elias. O que ele fez? Deu um alimento para ele espiritual, 40 dias. Um pão que ele deu bem gostoso e que alimentou ele 40 dias para ele chegar em Serepta. E lá ele já tinha falado, olha, quando o meu servo chegar aí, cuida dele. E a mulher que ia cuidar dele, estava em pior condição do que ele, que além de ser viúva, não chovia, ela tinha um filho para cuidar, a situação dela estava precária. Vamos lá, versículo próximo. E ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Se Deus mandou ela me alimentar, ela vai ter que me alimentar. Deus não falou para ele, vá lá que você vai encontrar uma viúva. Se ela não me alimentar, então não é a viúva, vou ter que procurar outra viúva. E aí o que ela disse? Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. Amém? Esse é o versículo 12. Então veja, irmãos, como Deus cuidou do Elias. Só que nós temos uma coisa aqui, todo mundo conhece essa passagem. Quando ela ajudou o sacerdote, ela deu o que tinha, ela fez o bolo, né? É o versículo próximo, vamos lá. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo de fazer aquilo que Deus manda você fazer. Vá para casa e faça o que eu disse, mas o primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Irmãos, abençoar o sacerdote é bênção na sua vida. Por isso que quando você oferta e dizima na igreja, você não está apenas abençoando a sua vida, você está abençoando a vida do sacerdote. Vocês vão entender daqui a pouco o segredo da prosperidade na sua vida. Não é agora eu vou vender vou dar dinheiro para o pastor. Não é isso. Eu estou dizendo que quando eu vivo daqui da obra, né? Minha esposa, quando nós somos abençoados com o seu dízimo, com a sua oferta, a bênção ela volta para você. Ela vai voltar para você. Olha o que aconteceu. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha, quem falou, irmãos? O Senhor, através de quem? Do profeta. A farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Vamos lá. E ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família. Nunca mais faltou farinha e nem azeite. Quer dizer, ela foi o que, irmãos? Abençoada, não perdeu o filho, não perdeu a vida e ainda conseguiu viver alguns anos, né? Até chover de novo, até plantar de novo, até comer de novo. Então, o terceiro segredo, não olhar para o profeta gordo. Olha para Deus. Mas ele está gordo, ele está bem, não sei o que lá. Não olha para ele que está gordo. Está comendo bem. Não olha para o profeta, não olha para o pastor, olha para a palavra de Deus, irmãos. O que o pastor está fazendo? Dependendo, se você pensa assim, as pessoas pensam, o que eles estão fazendo com o dinheiro? Irmão, se você não confia em mim, então não fique aqui. Se você não confia no pastor que está diante de você, né, que se ele não pode, porque eu só vou poder te abençoar se você confiar que eu sou um homem de Deus. Se eu sou um homem de Deus,
Essa mulher só pôde ser abençoada porque ela confiou que o Elias era um homem de... Se eu não sou homem de Deus, então você não tem bênção de mim. Pode ter certeza que não vai sair nada. Eu não posso te abençoar. Ah, mas eu dou meu dízimo, eu dou uma oferta. Não vai ser abençoado, porque você precisa me ver como homem de Deus. Pede para Deus, Senhor, quem é este homem? Deus vai mostrar para você. Né? Todo mundo sabe meu testemunho, como que foi, como que nós abrimos, como que a gente vive. Hoje eu não vou entrar nesse mérito, mas nós precisamos confiar. Agora, cegamente, não. Você precisa fazer como se fizesse para Deus. Agora, se você souber de coisas erradas, o diabo tenta fazer tudo, fofoca até um monte. Você vê que essas pessoas que elas não querem se submeter à autoridade, elas se submetem a pastores que têm envolvimento com o diabo. Como que tem envolvimento com o diabo, pastor? Ora, a pessoa que está no pecado está se envolvendo com quem? Tem gente que vai à igreja onde o pastor é adúltero. Sabe que é adúltero. Sabe que faz coisa errada. Às vezes você está entregando para uma pessoa que, ao invés de te abençoar, vai trazer o que para você? Maldição. Porque faz as coisas não conforme Deus falou para ele fazer. Faz conforme a pessoa acha que está certo. Amém? Então, terceiro segredo, não olhar para o Senhor, mas no que Ele manda, mas olhar para o profeta gordo. Isso traz para você destruição. Não olha para o profeta gordo. Olha para aquilo que Deus mandou você fazer e faça como se você estivesse fazendo para Ele. Amém? Quarto segredo, Mateus 5,17. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas, mas não vim abolir, mas o quê? Cumprir. Mais um. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Mais um. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É o quê? Mandamento. Roubará o homem a Deus? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Ah, pastor, mas isso é da lei. Vocês vão entender que isso não é da lei. Abraão, eu vou dizer, o dízimo ele nasce com Abraão. Nós vamos terminar com isso. O dízimo nasce com Abraão quando Abraão vence uma guerra e quando ele pega o despojo, ele vê um sacerdote lá, nós vamos ver, chamado Melquisedeque, que na verdade era o próprio Jesus, e ele entrega para aquele sacerdote o seu dízimo de tudo aquilo que ele recebeu. Nós vamos entender isso. Depois, então o dízimo ele surge por gratidão. Quando Abraão consagra o primeiro dízimo, foi para agradecer a Deus por tudo que ele tinha, que ele estava contando o que ele tinha pego lá. Porque ele lutou contra 5 reis, então ele trouxe 5 tesouros para casa. Então ele estava contando, nisso apareceu o sacerdote, ele deu o dízimo. Então a primeira coisa que ele fez, o dízimo é instituído através de um sentimento, gratidão. Se eu sou grato por que Jesus fez na minha vida, eu vou permanecer ajudando a casa de Deus para que haja mantimento, para que eu consiga levar mais pessoas para a casa do Senhor. Segunda atitude que aconteceu de também relacionamento com o dízimo foi o Jacó. O Jacó, ele estava em viagem, no deserto, e ele fez uma aliança com Deus, fez um voto com Deus. Se o Senhor for comigo, de tudo que vier na minha mão, eu vou te dar o dízimo. Veja, Jacó, o dízimo é uma aliança que você tem com Deus. Por quê? A tua bênção depende daquilo que você dá. Se você não dá, você não recebe. E o terceiro, Moisés, colocou na lei que todos os israelitas eram obrigados a dizimar. Ou seja, não é obrigado, mas estava na lei. E o Senhor disse o quê? Que não pode tirar nada da lei.
tem que se cumprir toda a lei. Ou seja, é mandamento. Se o Moisés colocou, se Abraão deu por gratidão, Jacó deu por aliança e Moisés deu por obrigação. E o próprio Jesus disse que nós temos que dar o dízimo. Está lá em Mateus 23, 23. Vós que dais o dízimo no endro, comigo, fazer essas coisas, mas fazer as outras coisas também. Quer dizer, dar o dízimo, mas também tenha fé e seja uma pessoa humilde com as outras pessoas, ajude as outras pessoas também. O que Deus dá para nós é para a gente distribuir. Então, esse quarto segredo é dizimar. Dízimo vem da gratidão, da aliança e da obrigatoriedade da lei. O Senhor falou, não pode tirar nenhuma coisa da lei. Então, não é só lei, como dizem por aí. E se um pastor, volta lá, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, a um desses, só um, ainda que dos menores, ensinar os outros a fazerem o mesmo. Ou seja, quem que ensina o povo a dizimar? O Sá? Se ele ensinar, né, o que vai acontecer? Será chamado menor no reino do céu, mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Então eu não posso ensinar errado. Cuidado, tem gente dizendo já hoje, tem pastor dizendo que não precisa dar o dízimo. Está ensinando o quê? Certo ou errado? Errado. Ah, mas eu não dou o dízimo, eu não gosto que tem que dar. Por que você não dá o dízimo? Porque você serve o mamon. Quem serve o mamon não dá o dízimo. Por quê? Porque acha que o dinheiro vai salvar ele. Quem salva você é Jesus. Ele falou, se você não der, você está perdendo a bênção. A lei do homem, se você não precisa obedecer... a lei do homem. Se você não precisa obedecer à lei de Deus, então também não precisa obedecer à lei do homem. Sim ou não? Não precisa pagar mais IPTU, IPVA. Se você não obedece nem à lei de Deus, por que você precisa obedecer à lei do homem? Ah, não, a lei do homem eu tenho, porque se eu não vou ter mais carro, senão vão pegar a minha casa, então você vai para o inferno. Porque você não obedece à palavra de Deus, você rouba a Deus. Não é verdade? Ladrão vai herdar o reino dos céus? A Bíblia diz que os ladrões não herdarão. E lá em Malaquias diz, roubará o homem a Deus? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então veja, se eu não sou obrigado a obedecer a Deus, também eu não sou obrigado a obedecer aos homens. Você pode ver que tem muita gente que não obedece aos homens também. É desse jeito. Vamos lá, Mateus 22, 21. Dê a César, responderam eles. E eles lhe disse, então dê a César o que é de César, e a Deus o que é? Amém. Dê ao homem, dê a lei do homem, dê a lei de Deus também. Jesus falou isso. Mateus 17, 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram, mestre, vocês não pagam o imposto do templo? Vai mais um. Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar e perguntou-lhe, o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus, então os filhos estão isentos? Mais um. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar, jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pague-a e entregue a eles para pagar o meu imposto, o seu imposto. Se Jesus pagou imposto e você não quer pagar imposto, irmão? Se Jesus pagou imposto, você não quer pagar imposto? E se você paga o imposto, por que você não paga o que é do templo também? Voltando à palavra de Deus. Por que não dizimam? Porque confiam em Mamon e não em Deus. Quinto segredo é o segredo do Abraão. Agora preste atenção. Gênesis 14, versículo 14. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens, foi o Ló, né? O Ló foi preso. 318 homens treinados, nascido em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite, em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló,
com tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Voltando a Abrão, ainda não era Abraão, da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que ele havia aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou o seu inimigo em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Mais um. O rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Mais um. Nada aceitarei a não ser o que os meus servos comeram e a minha porção pertencente a Aner, Escol e Mane, os quais me acompanharam, que eles receberam a sua porção. Então vamos lá, vamos entender a bênção de Abraão, o segredo de Abraão. Então vamos lá. Deus sempre vai abrir os seus tesouros, presta atenção nisso. Deus sempre vai abrir os seus tesouros em 4 níveis. E tudo esses 4 níveis está nessa passagem aqui que nós vamos falar. Primeiro nível, nível finanças. Deus, ele vai abrir 4 níveis para a gente ser abençoado. Primeiro nível, finança. Abraão guerreou contra 5 reis e ganhou 5 tesouros. Foi para Jerusalém, lá seria Jerusalém no futuro, e viu um homem dando pão e vinho para os seus soldados. Quem que estava fazendo isso? Quem que estava dando pão e vinho? Estava lá, pão e vinho, pão e vinho, pão e vinho. Pão e sacerdote dando pão e vinho. O que representa o pão e vinho? O corpo e o sangue de Cristo. Então o sacerdote, ele estava dando alimento espiritual para os soldados que haviam guerreado. Então o sacerdote dá alimento, a palavra de Deus para você. Aquele que não come da minha carne, aquele que não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Amém? É muito importante nós participarmos da Santa Ceia. Quem não vem na Santa Ceia, está frito. Amém? Foi para Jerusalém e viu um homem dando pão, vinho para os seus soldados. Muitas pessoas só se preocupam em ganhar dinheiro, o trabalhador e trabalhar, sendo que a primeira coisa seria pensar na obra do Senhor. A primeira coisa que nós temos que pensar na nossa vida é a obra do Senhor. Nós pensamos muito em trabalhar e ganhar dinheiro e viver essa vida aqui. Mas e a obra do Senhor? Deveria ser a primeira coisa a gente pensar, mas nós não pensamos nisso. Por quê? Por quê? Você quer receber oração de um pastor que está na miséria, irmão? Quem quer receber oração de um pastor que está na miséria? Fala para mim. Fala para mim. Ah, agora não quer, né? Porque tem muita gente que não está nem aí. Porque ele pode só dar aquilo que ele pode. Você sabe que o que os judeus fazem, irmãos, com seus rabinos? Rabinos são os sacerdotes dos judeus. Os judeus transformam os seus rabinos em pessoas prósperas para receber prosperidade. Todos os judeus prosperam o seu sacerdote, deixa ele rico, comendo porque é bíblico. Para quê? Para que ele possa transferir a prosperidade dele para eles. Vocês entenderam a função do sacerdote? O fazendeiro tem que ser o primeiro a comer. Então os judeus, ele tem esse princípio. Eles enriquecem o sacerdote para quê? Porque a bênção do Senhor vem através de quem? Sacerdote. Então o sacerdote próspero, ele tem prosperidade para dar para você. Então é muito importante nós temos esse, por isso que o Senhor diz lá em Gálatas,
que nós precisamos, né, distribui os teus bens com aquele que te ensina. Por isso que o Senhor disse lá que tudo que viesse no templo era do sacerdote, porque o sacerdote ele não trabalha, ele tem que cuidar da obra, ele tem que orar, ele tem que meditar, ele tem que falar com Deus, tem que cuidar da ovelha, ele tem que estar 24 horas à disposição das ovelhas. Mas se ele tem problema, se ele tem dificuldade, se está com problema no casamento, Paulo disse que o sacerdote ele tem que ser marido de uma mulher, tem que viver bem, tem que se dar bem com a esposa. Se o sacerdote está com problema no casamento, ele não pode subir no altar. Se os filhos não são sujeitos a eles, ele não pode subir no altar. Se ele está brigado com a esposa, ele não pode subir no altar. Então, você sabe que prosperidade traz, falta de dinheiro traz problema no casamento. Traz ou não traz? Traz. Então é muito importante você ser próspero, porque você vai ter uma vida boa, você vai ter um casamento bom, você vai comprar o que você quer, você vai ter uma casa boa, você vai ter tudo o que você precisar. Mas quem é aquele que vai, Deus vai abençoar você através de quem? Creia no Senhor Deus, será o quê? Creia nos seus profetas e prosperareis, diz a palavra do Senhor. Esse é um ato que nós aprendemos, pode perguntar para qualquer judeu. Eles prosperam o seu sacerdote, para que o sacerdote tenha prosperidade para passar para eles. Toda pessoa que entra no comércio de um judeu, ele fala, Deus te abençoe. Ele abençoa todo mundo, porque abençoando que se é o quê? São princípios que nós não podemos jamais perder. Amém? Então esse é o primeiro nível, financeiro. O que você faz com a sua finança? Como você age com a tua finança? A primeira coisa que você tem que aprender é que a primeira coisa é a obra de Deus. Porque é de lá que vai vir a bênção para você. É de lá que Deus vai te abençoar. Quando você traz o dízimo, a oferta que eu abençoo, não sou eu que estou abençoando, né? É o próprio Deus através de mim. Então eu sou um canal de Deus. Por isso que eu fui chamado para... Deus escolheu certinho. Ele não escolheu qualquer um para estar aqui. Agora, tem aqueles que se escolheu ser pastor. Aí você vai ter problema. Porque se você receber a oração dele, não foi Deus que escolheu para ser pastor. O falso profeta, que a Bíblia diz, né? Lembra a passagem do profeta maior, profeta menor? Eu também sou profeta e dançou. Nível 2, crédito com os homens. Presta atenção, você quer ser abençoado primeiro, pense em primeiro lugar. Nível 1, obra de Deus. Nível 2, crédito com os homens. Nunca deva nada às pessoas. As pessoas precisam dever para você. Deu para entender? A ninguém devais coisa alguma no seu quê? Amor. Nunca deva nada às pessoas. Quem tem que dever para você são as pessoas. Esse é o segundo nível. Agora, como que você quer crescer se você está devendo para as pessoas, você não paga? Você tem problema, a pessoa olha para você. Por que você não pode dever nada para ninguém? Porque esse nível de bênção acontece assim. Porque a pessoa que realmente está na unção de Deus, dá a ela o quê? Condições de comprar sem dinheiro. Quem compra aqui sem dinheiro? Quem consegue comprar aqui sem dinheiro? Eu compro sem dinheiro. Porque eu tenho o quê? Crédito. Na época do seu Antunes aqui, eu ia lá no mercado, comprava, ele não passava nem no caixa. Passava no caixa, pegava no não, depois ele traz dinheiro. Eu duvido alguém que fazia isso. Eu chego em qualquer loja aqui, eu falo, estou comprando tal. Não, vou pagar, tudo bem. Loja de tinta, loja de móveis, aonde eu for, irmãos, eu não preciso levar dinheiro. Só se a pessoa não me conhece. Quem me conhece, vocês podem ver que eu morei ali na casa do seu Luiz, e ele, depois que eu fiquei sabendo, ele disse para mim, você quer que eu seja o teu fiador? Vocês já ouviram isso? Alguém se oferecer para ser fiador de alguém, e um muçulmano? Você já viu isso? Olha como Deus, olha como você, o que é ser dar crédito, comprar sem dinheiro. Eu ia lá pagar um lugar, não se preocupe, não. Ele falou, se todo mundo fosse igual a você. Quando eu saí do outro ministério, meu pastor disse para mim,
O mês que eu saí, a minha igreja cresceu. Quer dizer, se eu estivesse fazendo coisa errada, eu tinha roubado a igreja, né? Eu estava saindo da igreja e indo para outro ministério. Muito pelo contrário, a minha igreja cresceu. Tinha muita coisa que eu podia ter pego, tinha bateria, tinha som, podia trazer tudo. Eu roubava, ninguém ia saber, porque eu tinha comprado com o dinheiro da igreja, mas eu comprei para eu tinha alugado 2 meses atrás um salão, que eu já sabia que ia sair. Um salão em meu nome, deve estar até lá hoje. Eu gravei, foi no meu nome, 2 salões no meu nome. Ou seja, eu não faço a obra para mim, eu faço obra para Deus. Não faço obra para, entendeu? Eu faço para Deus. Então, se você quer realmente prosperar, segundo nível, compre, você tem que ter condições de comprar sem dinheiro. Pastor, eu não consigo porque ninguém, porque você é caloteiro. As pessoas não confiam em você. Ah, pastor, não é, eu passo cartão. Não, não é cartão. Você chegar no lugar, levar as coisas, não precisa pagar. Não, paga quando você puder. Eu na loja da Toninha ali eu posso... Uma loja ali do material de escritório, eu vou lá, não, pode deixar, coisa, esquenta a cabeça não. Quando se der, você passa lá e paga. Aí ele chega, não, está dando para pagar agora? Não, pode deixar agora, dá. Então tá bom. É assim. A pessoa tem que ter essa unção, irmãos. Então você quer prosperar, Deus olha isso, você tem que ter condição. Essa unção. Faça um teste, se você chegar no lugar, eu vou levar, eu posso pagar depois? Não, então você está ruim. Amém? Nunca deva a ninguém, deixe as pessoas deverem a você. Isso te dará uma unção de comprar sem ter dinheiro. O homem de Deus tem que ter caráter. Mas por quê? Porque essa pessoa tem caráter. Bom pagador sempre vai ter crédito. Terceiro nível. Crédito no céu. Quando eu dou o dízimo, oferta, posso fazer prova de Deus. Não está escrito? O que aconteceu com o rei Ezequias? Veio o profeta e disse que ele ia o quê? Morrer. Sim ou não? Aí ele tinha crédito, ele foi para a parede. Senhor, lembra que eu fiz isso, que 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 fiz isso? Tá bom, mais 15 anos de vida. Tinha crédito. Você acha que você não tem crédito. Tudo que você fez para Deus, irmãos, está acreditado para você. A Bíblia diz, trazer o dízimo, fazer o quê? Prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Você tem crédito, você é dizimista, você é ofertante fiel. Você tem crédito. Tudo que você fez está lá acreditado na tua conta. Você tem uma conta lá no céu. Você está juntando tesouro no céu, você tem crédito. Estou precisando comprar isso, estou precisando pagar aquilo. Você tem crédito, você é fiel no dízimo, na oferta, irmão. É a única passagem que o Senhor diz, fazei prova de mim. Rei Ezequias pediu mais anos de vida. Senhor, eu não quero morrer. Ele falou que já tinha decretado a morte dele. Mas ele foi para a parede e começou, Senhor, lembra que eu fiz isso, lembra que eu fiz aquilo, lembra? Você está com crédito. Dá mais 15 anos de vida para ele. Tá bom? Então tudo que você faz está acreditado na sua conta, irmãos. Você tem que exigir o teu direito, apresentar a mim as suas razões, entremos juntos em juízo para que eu te possa o quê? Justificar. Nível 4. Receber coisas que não têm valor, mas têm um grande preço. Isso é muito bom. Receber coisas que não têm valor, mas têm um grande preço. Então vamos lá. Para a glória de Deus se manifestar na vida das pessoas, eu tenho que dar o que eu não tenho recebido. Dar é manifestar a glória na vida das pessoas. Aliás, eu tenho que dar aquilo que eu tenho recebido. Toda vez que eu dou, eu manifesto a glória do Senhor. Vamos pegar aqui a passagem do Abraão. Volta lá no começo, onde nós começamos. Versículo de número, lembra? Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 300, ele foi, se preocupou com a família dele, se preocupa com a obra de Deus, se preocupa, foi uma preocupação. Próximo versículo. Atacou durante a noite em grupo, assim, derrotou perseguidos até Obá, ao norte de Damasco. Vamos embora. Recuperou todos os bens, trouxe de volta seu parente Ló, vamos embora. Voltando Abraão da vitória sobre Codemar, sobre os reis que ele havia aliado, o rei de Sodoma foi ao conto do vale de Safé, isto é, o vale do rei.
Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Então, enquanto ele estava conversando com os reis, contando a bênção, 5 reis que ele derrotou, 5 despojos que ele tem. Estava com muito dinheiro lá. Amém? Aí veio o sacerdote e começou a dar pão e vinho, alimentando todos aqueles que estavam lutando com ele. Pão e vinho, toma, pão e vinho, pão e vinho, pão e vinho, sacerdote, pão e vinho, próprio Jesus, pão e vinho. Veja, não é a função. Por que ele estava alimentando o sacerdote? Porque Abraão havia o quê? Depositado confiança nele. E ele estava alimentando aqueles que ajudou ele. Veja como a bênção na vida do sacerdote repercute na bênção na vida de vocês. Porque Abraão foi abençoado, ele estava dando. Só que o seguinte, o sacerdote ele tem que ter visão também. Vamos mais aí um pouquinho. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Então ele foi lá e ele abençoou Abraão. Melquisedeque abençoou Abraão. Isso você vai entender melhor em Hebreus capítulo 7. Vamos lá. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu dízimo de tudo. Então ele deu por gratidão. Tudo aquilo que ele recebeu, ele deu dízimo de tudo. Falou assim, eu recebi tudo isso, eu vou dar para o Senhor, para o sacerdote. Deu para o Melquisedeque o dízimo de tudo aquilo que ele tinha recebido naquele momento. Lembrou de quem? Da obra. Primeira coisa, ele lembrou de Deus e da obra. Não, vou te dar uma parte. Foi aí que foi instituído o dízimo. 10% do que você ganha. Mais um. O rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Então o rei queria as pessoas, os guardas, porque eles traziam também todas as pessoas para ser escravo. Não me dê as pessoas, você pode ficar com o dinheiro, eu quero só as pessoas. Aí o Abraão, homem de Deus, fez isso. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comerem. Ele falou: eu não quero esse dinheiro, eu quero aquilo que meus servos receberam. Eu não estou preocupado com o dinheiro, eu não vou ficar com o teu dinheiro, eu vou fazer alguma outra coisa. Porque eles estavam presos, os reis foram presos. Quando era derrotado, os reis eram presos. Veja, ele falou: eu não estou preocupado com dinheiro. Você acha que eu estou preocupado? O que eu quero é o que esses meus servos aqui receberam: o pão e o vinho. Eu quero o que é de Deus. Eu estou preocupado com aquilo que é de Deus. O sacerdote tem que se preocupar com aquilo que é de Deus. Ele não tem que ficar preocupado com dinheiro. Ele tem que se preocupar com aquilo que é de Deus. Dinheiro para a gente é para fazer a obra só, mas não é para enriquecer. É para viver bem, comer bem, tal. Porém, não é para enriquecer. Quantos pregadores estão enriquecendo, irmãos? Vocês estão vendo, eu estou vendo muito relato de pastor aí fechando igreja porque não tem dinheiro. E eram grandes, estão conseguindo pagar a televisão. Aí Deus está fazendo um movimento aí para falar: vocês pegaram dinheiro para vocês, compraram televisão com meu dinheiro. Tem uns aí que estão perdendo igreja lá na África, os pastores pegaram a igreja, coisa tá. Vocês pegaram meu dinheiro para roubar, agora eu estou pagando tudo de volta. Está aí. E estou terminando. Os quais acompanharam, que eles recebam a sua porção. Mais um. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, o grande será a sua recompensa. E grande será o quê? Então o que aconteceu aqui? Abraão recebe a promessa de ter um filho, um milagre. Por quê? Porque o sacerdote ele não se apega a dinheiro, ele se apega à obra do Senhor. Ele não estava preocupado com aquele monte de dinheiro, ele tinha crédito. Ele tinha crédito com Deus. A melhor coisa é você ter crédito com Deus. Eu vou ensinar mais um princípio que hoje de manhã eu já expliquei aqui. Provérbios 3:9, rapidinho. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. A primícia na palavra de Deus, ela é um dia do seu trabalho.
Você pega o teu salário, você divide por 30 e você dá essa oferta. Essa oferta, eu não peguei o versículo, depois você pode pegar, e está em bastante versículo, onde ele fala que é do sacerdote. Essa oferta da primícia, ela não é para entregar no gasofilácio. Essa oferta da primícia era para entregar na mão. Eu sou meio esculachado, não é que eu não gosto de achar que pessoa, por que aquela oferta, tem gente nova, fala assim, por que eles dão aquela oferta na mão do sacerdote e não põe no carro? O dízimo oferta é da igreja, agora as primícias é do sacerdote. Claro que o pastor também tem acesso, porque ele nos deu tudo, porém, aquilo que necessitar. Se não necessitar, não precisa. Olha o que diz Romanos 11:6. 16, faz favor. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, então a oferta da primícia, ela é o quê? Santa. Toda a massa também é. Se a raiz é santa, os ramos também são santos. Então, quando você dá a oferta da primícia, toda a sua renda também se torna uma renda santa. Não é o dízimo. O dízimo, irmãos, é proteção para tudo aquilo que você ganhou. Oferta, a primícia é a profecia de tudo aquilo que você vai ganhar. Amém? A primícia é a oferta de tudo aquilo que você vai ganhar. Claro que você precisa orar, precisa entender, mas esses são princípios de prosperidade. Aqueles que praticam, eu duvido você não prosperar. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado.